viu algo dentro de ti que ninguém vê, é só Ele. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus não vê como o homem vê. Deus olhou para dentro de você e viu algo que vale ouro, viu algo que vale ouro. Se você tem algo que vale ouro para Jesus, levante a mão e adore. A noite foi embora e agora quem me chamou para esta obra foi Jesus o Salvador. Quem me alistou nessa guerra foi Cristo, grande Senhor. As marcas de um combatente que em meu rosto podem ver são marcas de lutas terríveis que eu tive que vencer. Estou numa grande batalha, em uma perigosa guerra, às vezes cansado e ferido, vou tombando sobre a terra, mas ouço uma voz dizendo: levante a cabeça, soldado, sou Cristo teu comandante e estou sempre ao seu lado. Guerra perigosa, vou lutando bravamente, sempre olhando para o alvo, caminhando para frente, com Jesus sempre ao meu lado, serei mais que vencedor, em breve estarei para sempre, com Jesus meu Salvador. Estou numa grande batalha, em uma perigosa guerra, às vezes cansado e ferido, vou tombando sobre a terra, mas ouço uma voz dizendo: levante a cabeça, soldado, sou Cristo, seu comandante, e estou sempre ao seu lado. Estou numa grande batalha, em uma perigosa guerra, às vezes cansado e ferido, vou tombando sobre a terra, mas ouço uma voz dizendo: levante a cabeça, soldado, sou Cristo, seu comandante, e estou sempre ao seu lado. Sou Cristo, seu comandante, e estou sempre ao seu lado. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Magnificado seja Deus por esta cordial oportunidade que nos é concedida em estarmos pela segunda vez a esta casa de bênção. Retornamos a este lugar e há um regozijo em nossa alma. A minha vida e a minha família estamos sendo muito abençoados por estar aqui a retornar a este santuário. Quero agradecer, tributar louvores ao Senhor pela vida do abnegado servo de Deus, ao pastor amado, santo homem de Deus, o anjo desta igreja, pastor João Carlos, um dos maiores oradores deste país, a qual tem fome e sede de almas, aonde respira almas, e eu confesso que
me apeguei a uma grande admiração por este ministério. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida do pastor João Carlos, a sua esposa, seus filhos, e cachoeiras de vitórias em nome de Jesus. Também aqui a vida do nosso amado e querido pastor João Bosco. Que Deus derrame ricas bênçãos, meu amigo, meu irmão. Por intermédio de sua vida estou sendo abençoadíssimo. Deus te usou e instrumentalizou estrondosamente. Eu agradeço a Deus por conhecer a sua pessoa. Em nome de Jesus, aos obreiros de minha retaguarda, aos demais de minha vanguarda, que Deus derrame ricas bênçãos e cachoeiras de vitórias. Eu sou oriundo da cidade de Cruzeiro, a qual sirvo ao Senhor, adoro ao Senhor, o ministério Assembleia de Deus, ministério de Madureira, e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, a qual eu trago um abraço caloroso, pastor presidente Sérgio Augusto Lessa. A igreja recebe o abraço do meu pastor, diga amém. Também é louvável eu fazer menção de minha família, que aqui está presente. Está aqui conosco a minha mãe. A minha mãe aqui se encontra, irmã Zilá. Talvez alguns vão ter aqui dificuldade para vê-la. Ela não é uma mulher grande, mas é uma grande mulher. Está aqui conosco. Que Deus derrame ricas bênçãos e cachoeira de vitória. Minha segunda mãe, a minha sogra, a irmã Joana Dark, que aqui se encontra também, tem uma grande admiração por esta serva de Deus. Jesus curou a sogra de Pedro e curou a minha sogra também. Está aqui presente. Que Deus derrame ricas bênçãos e cachoeira de vitória. A minha esposa, que todos observem, haja vista que Deus fez um milagre. Colocou uma serva de Deus linda. Me perdoe as irmãs aqui presentes, mas a mulher mais bonita que tem aqui é a minha esposa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também a minha filhinha Annelise, a missionária a qual Deus nos concedeu. Que Deus derrame ricas bênçãos em nome de Jesus. Sem mais delongas, abramos vossas Bíblias ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, em seu capítulo de número 5, do versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, cuja epígrafe é a pesca maravilhosa. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mas porque mandas, lançarei a rede. Até aqui, por gentileza, ainda de pé. Fecha a tua escritura, coloque-a em seu assento, segura na mão da pessoa que está do teu lado, da direita e da esquerda. Se for possível, olhe na menina os olhos dele, contemple esta pessoa linda e bonita. Veja como ela é linda, veja como ela é bonita. É a imagem e semelhança de Deus. Agora, com carinho, dá uma chacoalhada até vazar azeite do ouvido dela, até vazar azeite do ouvido dele. Fala para ela: é hoje que o Senhor falará conosco.
Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu me humilho na tua presença e confesso ao Senhor a minha total dependência. Eu não sou nada e tu és tudo. Sou fraco e tu és poderoso. Sou imperfeito e tu és perfeito. Sou filho e tu és pai. Sou criatura e tu és criador. Sou eu pecador e tu és Deus. Aqui está a tua igreja que te louva e te engrandece. E vieram estes irmãos a se reunir, não para ouvir a voz de homem, mas sim a santa voz do Senhor. Pai querido, que diminua eu e que tu cresças. Ó Espírito Santo, tu és o maior pregador por excelência. Ninguém prega mais do que o Senhor. Então fala conosco, ó Senhor. Instrumentaliza a minha vida. Auxilia-me, ó Espírito Santo. E conforme eu for diminuindo, a tua glória paire sobre este lugar, enchendo as nossas vidas. Meu Deus, eu não admito que cada um aqui presente venha sair da mesma forma que adentrou este lugar. Pai eterno, que possamos sair daqui, Senhor, convictos da nossa chamada, convictos, Senhor, que aquilo que o Senhor nos chamou, o Senhor nos proporcionou a uma chamada vocacionada no céu, e o que o Senhor conta conosco para a grande obra missionária. Meu Deus, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Acadeirai-vos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, eu amo todos os cultos, mas se tem um que me chama a atenção, é o culto a qual está sobre o assunto de missões. Costumo eu dizer que a igreja que não faz missões, ela pode fechar as suas portas, pintar as suas paredes de preto e colocar uma placa "estamos de luto", porque uma igreja que não faz missões é uma igreja morta. Nós deparamos com a Bíblia Sagrada acerca que o amado médico, segundo Colossenses capítulo 4, versículo 14, assim é chamado Lucas, ele nos traz a saber no seu livro, a qual escrito nos dias que nos deixa para hoje, eu e você meditar, no seu capítulo de número 5, cuja epígrafe é a pesca maravilhosa. E diz a Bíblia Sagrada que acontecia que Jesus ensinava e uma multidão o apertava, fazendo com que Jesus tomasse um dos barcos que ali se encontrava. E agora Jesus, se apoderando do barco, cujo nome do homem proprietário era Pedro, ele entra naquele barco, mas diz a Pedro: Pedro, tira o barco da terra e leve-o à beira-mar. A Bíblia Sagrada nos deixa bem claro que no seu versículo de número 3, entrando num dos barcos que era de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Nós vamos ver que agora o cenário nos traz a saber que estava Jesus, uma multidão e os pescadores. Enquanto Jesus ensinava a multidão, havia pessoas ali presentes com frustrações. Eram os pescadores. Diz a Bíblia Sagrada que era Pedro, João e Tiago. A frustração daqueles homens é porque na noite derradeira nenhum deles obteve êxito em sua pescaria, nenhum deles conseguiu ter uma pesca, nenhum deles sequer um peixe havia pegado. Com isto, Pedro estava frustrado com os demais pescadores. Eu vejo agora um Pedro lavando as suas redes, e estava ele cabisbaixo, entristecido, porque nós sabemos quando nós temos um alvo, um intuito, e quando nós vamos a obter sucesso e não conseguimos, o retorno sempre é frustração. Eu vejo para Pedro lavando a rede e Jesus com os olhos fitos, porque ninguém escapa dos olhos do Deus vivo, ninguém escapa dos olhos daquele que reina para todos sempre. Poderia ter uma multidão, mas a multidão estava sendo farta com a palavra que estava sendo pregada. Pedro estava cabisbaixo, Pedro estava ele entristecido, e nós sabemos, se uma multidão estava ouvindo a Jesus Cristo de Nazaré e somente Pedro cabisbaixo, é porque Pedro tinha um problema, porque a multidão estava sendo extasiada, a multidão estava sendo farta com a palavra que cura, que salva, liberta e leva para o céu. Nós sabemos que Jesus no meio da multidão
multidão, jamais ninguém estaria ali naquele momento presente. Estava ele angustiado, entristecido como a pessoa de Pedro, até porque a Bíblia Sagrada nos diz que aonde está a presença do Deus vivo, até tristeza se converte em alegria. Somente Pedro estava triste, somente Pedro estava cabisbaixo. Então Jesus agora vai até Pedro e diz a ele que viesse a tirar o barco em terra. Mal sabia Pedro, porque ainda não era ele eleito a discípulo, sabia que o milagre estava por vir, o milagre estava para acontecer. Pedro não sabia de nada. Então Jesus entra no barco e pede a Pedro: afasta, tira o barco em terra. Eu vejo agora 3 etapas do barco de Pedro. As 3 etapas do barco de Pedro, até porque uma noite de frustração, o barco de Pedro estava atracado, o barco de Pedro estava à beira-mar, estava em terra, ou seja, ainda não era um barco sofisticado como hoje. Naqueles dias de Jesus, era uma canoa muito grande, pois estava à beira-mar, mas a metade em terra, a metade na água, não poderia se locomover, não poderia nem ir para frente, nem ir para trás. Assim é a frustração na vida de alguém, no ministério, no casamento, na família. Sempre que nós sofremos com frustrações, o nosso barco sempre se encontra em terra, atracado. Parece que não vai, parece que não consegue, parece que não vem, nada dá certo. É barco atracado, é barco que está parado, porque sofreu frustrações. Mas quando Jesus entrou no barco, a história mudou. Quando Jesus entrou no barco, ele disse a Pedro: Pedro, tira-o da terra. Mas não é suficiente Jesus entrar no barco. Nós pensamos, e há um linguajar em nosso meio: como é que você está, irmã? Com Jesus no barco eu estou bem. Mas nem sempre está bem, porque a nossa vida não é sempre que Jesus tem que estar conosco. Tem pessoas que oram muito, tem pessoas que jejuam muito, tem pessoas que fazem muito bem a obra, mas a vida não vai nem para frente nem para trás, está um barco atracado. Não é simplesmente aceitar Jesus e ter Jesus na vida. Jesus disse: Pedro, eu estou no barco, mas tira ele daqui agora. Sabe o que eu quero dizer? Não é suficiente Jesus na nossa vida, tem que tirar o barco da terra, tem que tirar o barco aonde está atracado. Vira para a pessoa que está do lado e fale para ela: quer ver milagre? Sai da terra. Quer ver Deus operar? Sai da terra. O barco está em terra, é melhor sair da terra. A Bíblia Sagrada nos diz em Colossenses capítulo 3 que é melhor nós sairmos da terra e pensarmos nas coisas que vêm de cima. Tem muita gente que até tem Jesus, mas está olhando para as coisas que estão ao redor. Quer ver o sobrenatural? Fecha os seus olhos nesta noite e Deus vai operar na tua vida, na tua família, no teu casamento e no seu ministério. Pedro tira o barco da terra, e foi o barco de Pedro para a segunda etapa, para a beira. Jesus ensinava a multidão, e quando de repente ele termina de ensinar, diz a Bíblia Sagrada que ele diz para Pedro: Pedro, faze-te o mar alto e lance a rede. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Não é simplesmente sair da terra e ficar parado na beira. Temos que ir ao mar alto. Muita gente está satisfeita de ficar na beiradinha. Tem muita gente satisfeita de ficar na beirada. Tem muita gente ficando satisfeita de ficar na beira, achando que é tudo, achando que chegou no limite, achando que chegou o suficiente. E quando na realidade Jesus disse para Pedro: faze-te o mar alto, porque na beirada não tinha peixe, na beira não tinha o que colher no mar. Os peixes, o cardume estava no fundo do mar. É muito fácil querer ficar na beirada. Sabe o que eu quero dizer? É muito fácil fazer o que eu estou fazendo aqui: pregar na beirada, pregar na tribuna todo mundo quer, cantar na beirada, cantar na tribuna todo mundo quer, ficar pregando na tribuna, nome no outdoor, é o nome na faixa, apresentar como estrelinha na beira todo mundo quer, e lá no fundo ninguém quer. E Jesus disse: Pedro, vai no mar, mas vai no alto, lá no
Onde que está o cardume? Sabe aonde é? É lá no prostíbulo, é lá na esquina, é lá na Ilha da Vitória, é lá na onde estão os traficantes, é onde estão aqueles que estão se embriagando. Ninguém quer, na tribuna todo mundo quer, mas nessa noite eu venho aqui para pessoas a quais Deus chamou, não somente para pregar nas igrejas, mas para pregar nos prostíbulos. Deixa eu ver quem é. Levante a sua mão, deixa eu ver. Tem pessoas que precisam te ouvir, tem pessoas na sua casa que precisam ouvir a tua voz. Se você crê nisso, levante a sua mão e dá um brado de glórias a Deus. Pedro, faze-te ao mar alto. Pedro disse: Senhor, tenho uma coisa para lhe dizer. Na noite